Fala filhotes, eu de novo professor Vitor Mardoc, estou aqui no nosso canal do YouTube para falar de física. Hoje a gente tem uma aula resumo sobre movimento retilíneo uniforme, assunto de cinemática. Depois da vinheta tu vais aprender física central. E aí filhotes, tranquilo? Olha só, a gente vai continuar o nosso curso aqui de aulas resumo, tá? E hoje a gente vai estar falando de MRU, significa movimento retilíneo uniforme. Te liga logo nesse nome. Se o movimento ele é retilíneo, significa que eu não tenho aceleração centrípeta, significa que esse corpo ele não vai realizar curva. E se esse movimento é uniforme, significa que a velocidade ela não vai variar em módulo, quer dizer que a gente também não tem aceleração linear. Então MRU é um movimento sem nenhum tipo de aceleração. Olha só. No MRU, a equação que nós vamos utilizar é ΔS sobre ΔT. É a equação da nossa velocidade média, não esquece disso, tá? E quando a gente fala aqui de velocidade média, lembra que a velocidade média é uma estimativa para que a velocidade seja considerada constante, que é justamente o que a gente quer aqui, tá legal? Quando a gente fala de velocidade, a unidade do sistema internacional é metro por segundo. Mas metro por segundo não é a unidade mais comum no nosso dia a dia quando a gente fala de Brasil. A unidade mais comum no nosso dia a dia é quilômetro por hora. Então você precisa saber transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, de acordo com esse resuminho que está aqui. Então olha só, de metro por segundo para quilômetro por hora, basta você multiplicar por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir por 3,6, beleza? Não esquece disso aqui. Quando a gente fala de questões que envolvem MRU, a gente tem algumas aqui que eu gostaria de destacar, porque os alunos costumam ter algum tipo de dificuldade. A primeira é essa aqui, olha só. Esse primeiro tipo de questão, a gente tem um corpinho que vai de um ponto A para um ponto B, por exemplo, tá? E ele diz na questão que na primeira parte do trajeto ele tem uma velocidade, na segunda parte do trajeto essa velocidade mudou e na terceira parte a velocidade mudou novamente. Muitos alunos leem velocidade média e pensam em tirar a média da velocidade, mas isso está errado, você não vai fazer mais isso, tá bom? Não esqueça, velocidade média não é a média das velocidades. Ah, Mardoc, então como é que eu vou fazer esse tipo de questão? Ó, vem cá. Nesse trajeto a gente dividiu em 3 pedaços, a gente tem x1, que é a distância da primeira parte, x2, que é a distância da segunda parte, e x3, que é a distância da segunda parte. A nossa definição de velocidade média não vai mudar, ela vai ser ΔS sobre ΔT. Então, quem é o meu ΔS? x1 mais x2 mais x3, dividido pelo meu ΔT, que é T1 mais T2 mais T3. Você pode colocar um parêntese aqui para ficar bem bonitinho, tá? Mas não esqueça, velocidade média não é a média das velocidades. Quando você tiver um trajeto subdividido, é assim que você vai fazer. Você soma os espaços e divide pela soma dos tempos. O segundo tipo de questão que eu quero falar contigo é sobre encontro e ultrapassagem, cara. Esse é um probleminha clássico de física e os alunos às vezes têm um pouquinho de dificuldade para resolver. Fulano sai da casa dele com uma velocidade x, Beltrano sai com uma velocidade y. Em quanto tempo Fulano e Beltrano se encontram? Olha só, eu vou te mostrar uma maneira bem legal e bem rápida de fazer esse tipo de questão, que é usando o conceito de velocidade relativa. Tá bom? A velocidade relativa é a velocidade com que corpos se aproximam ou se afastam, tudo bem? É a velocidade com que um corpo em movimento se desloca em relação a outro corpo que também está em movimento. Afinal, a velocidade ela depende do referencial, como vocês sabem. Olha aqui, quando os corpos estiverem em mesmo sentido, a gente vai dizer que a velocidade relativa vai ser a subtração das velocidades. Então, quando V1 e V2 estiverem apontando para o mesmo lado, a gente diz que a velocidade relativa vai ser V1 menos V2. Agora, quando V1 e V2, quando os corpos estiverem se deslocando em sentidos opostos, a gente diz que a velocidade relativa ela vai ser dada pela soma do módulo das velocidades. Beleza, Mardoc, mas e aí? O que eu faço com essa velocidade relativa? Eu te disse ainda agora que a única equação que a gente vai usar é ΔS sobre ΔT. Então, adivinha só, a gente vai fazer ΔS sobre ΔT. Só que esse nosso ΔS sobre ΔT, ele vai ficar um pouquinho diferente, ó. Eu vou dizer que a minha velocidade relativa, ela é x dividido pelo tempo de encontro. O que é x? X é a distância entre os dois corpos, entre o fulano e o beltrano. Se eu considerar que o fulano e o beltrano têm velocidades em sentidos opostos,
Eu calculo a velocidade relativa somando a velocidade de um mais a de 2. X, que é o meu ΔS, é a distância entre eles, e o tempo que eu tenho aqui embaixo vai ser justamente o tempo de encontro. Então, a partir de agora, você vai resolver a questão de encontro e ultrapassagem usando ΔS sobre ΔT, beleza? Então, bate um print aqui para a gente continuar. Eu sei, tu deve estar te perguntando agora, mas Doc, mas eu já aprendi MRU uma vez na minha vida. E o professor, ele falou da equação do sorvete, cara, do só sorvete, a equação horária do espaço. Cadê essa equação? Vem cá que eu vou te mostrar. A equação do sorvete, gente, ela é o próprio ΔS sobre ΔT escrito de outra maneira, tudo bem? Então essas duas equações, elas são equivalentes. Mas, Doc, você só mostrou o ΔS sobre ΔT. Ela é melhor do que o sorvete? Não, gente, ela não é melhor nem pior. É só uma questão de gosto. Eu aprendi usando o ΔS sobre ΔT e não a equação do sorvete. Então eu gosto de fazer a questão até hoje usando o ΔS sobre ΔT. Mas isso é com você, é do seu gosto. Se você já gosta de usar o sorvete, use sorvete. Não tem problema nenhum, tá bom? As técnicas permanecem as mesmas. Agora vem cá. Essa equação aqui do sorvete, ela tem o formato de uma equação do primeiro grau, do tipo y igual a ax mais b. Enfim, é uma equação do primeiro grau. E todo gráfico de uma equação do primeiro grau tem que ser uma reta, crescente ou decrescente. Então, no MRU, quando ele falar do gráfico do espaço em função do tempo, você vai ter uma reta que pode ser crescente se a velocidade for positiva e decrescente se a velocidade for negativa. Mas, Doc, mas o que é uma velocidade positiva ou negativa? Olha, para grandezas vetoriais, o positivo e o negativo só quer dizer que eu estou para um lado ou que eu estou para o outro. Então, a velocidade positiva ou negativa, a gente só quer dizer que o corpo está indo para frente ou para trás. Só isso, não esquece. Olhando para esse gráfico, você pode ter a impressão de que essa velocidade está aumentando, mas cuidado. Quem está aumentando é o espaço e o tempo. Só que quando o espaço e o tempo aumentam de maneira retilínea, é porque essa velocidade é constante. Então aqui na reta vermelha, a minha velocidade não está aumentando. A minha velocidade ela é constante e positiva. E aqui na reta azul, ela é constante e negativa. Olha só, montando o gráfico da velocidade em função do tempo, fica bem claro da gente entender. À medida que o tempo passa, a velocidade permanece a mesma, seja ela positiva, seja ela negativa. Olha só, meus amores, com isso a gente finaliza o nosso conteúdo de MRU. Mas lembrando, isso é uma aula resumo, tá tudo super condensado para você revisar para uma prova, para você rever um assunto. Se você quiser a aula completa desse assunto, a gente tem aqui no canal Física Mardoc, tá bom? Então vem com a gente aprender física sem trauma e até a próxima.